Fala aí, galera, então olha só, a gente volta agora para o nosso segundo bloco para começar a falar da matemática da redação. Então se liga aí, ó. Acompanha aqui comigo. A gente tinha visto a relação da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Aí nós vimos direitinho o que tinha aqui que você já anotou no seu caderninho aí. O tópico frasal, mais a apresentação dos argumentos. Aqui, o desenvolvimento do argumento, mais o aprofundamento do tema. E aqui a retomada da introdução, mais a síntese do tema. Agora vamos lá. Se a gente está pensando no universo de 20 a 30 linhas, que normalmente é o que acontece em qualquer prova de redação, a gente vai pensar nas possibilidades de acordo com 4 e com 5 parágrafos. Então, eu posso, na verdade, dentro de cada parágrafo, construir uma estrutura que vá de 4 a 7 linhas. Então, ó, é isso aqui, ó, de 4 a 7 linhas. Mas aí, pensando no tamanho dessa estrutura, você pode pensar assim, caramba, e aí? Se eu botar 7 em 5 parágrafos, eu vou atingir 35 linhas. E aí você vai ter que mesclar, você vai ter que decidir como é que vai funcionar isso. Por exemplo, se você tem 4 parágrafos, dá para fazer. Vai ficar ali com 28 linhas. Mas se você botar 5, 5 e 5, se o mínimo for de 20 linhas, tá tranquilo também. Você atingiu. Agora, Sidney, eu posso fazer o mesmo número de linhas? Pode, é óbvio. Mas dá para fazer diferente também? Claro que dá. Você só deve, na verdade, se preocupar com este universo de 4 a 7 linhas. Então, o que você não pode fazer aqui é o seguinte. Os parágrafos mais diferenciados são a introdução e a conclusão. Beleza? Aqui é só a apresentação e aqui é só um desfecho. Então, em qual parte do texto a gente realmente mostra mais conhecimento? É na parte do desenvolvimento, é na parte em que a gente vai realmente argumentar. Então, se tem uma parte em que eu posso escrever mais, é a parte do desenvolvimento. Então, eu jamais poderia fazer isso aqui, ó. Eu jamais poderia fazer 7 e 7. Respectivamente na introdução e na conclusão, e deixar 5 linhas no parágrafo de desenvolvimento. Isso não dá, porque é meio incoerente. Afinal de contas, é no parágrafo de desenvolvimento que você mostra todo o teu conhecimento. Agora, o contrário, dá para fazer? Dá. Dá para eu botar 5, 5, 7 e 7. Não tem o menor problema. Você vai gerar dentro deste universo, que é o nosso universo da matemática na redação. Agora, Sidney, como é que funciona essa parada de parágrafo? Porque eu tenho uma certa dificuldade. Eu não sei quando eu devo parar. E aí, normalmente, o aluno, às vezes, acaba fazendo aquela famosa redação ata, né? Aquela ata de condomínio, que não tem parágrafo nenhum. Porque ele fica assim, caramba, em que momento eu vou parar? A minha ideia está fluindo, eu estou ali, eu estou escrevendo, eu paro em que momento? E eu sempre digo para o meu aluno, tenha medo da vírgula, mas não tenha medo do ponto. Se você está chegando a 5 linhas e está percebendo que ainda tem mais coisas para escrever sobre aquele assunto, não tem problema. Terminou a frase, terminou o que estava escrevendo ali, a sequência daquela estrutura ali, pá, taca o ponto. E aí, logo na linha abaixo, você continua a mesma ideia, mas num outro parágrafo. O que não pode é passar de 7 linhas, é escrever 8, 9, 10 linhas e aí vai dar caô. Então, você vai ter que gerar dentro deste universo. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora, Sidney, e em relação ao título, como é que funciona? Tem uma matemática também? Tem. Primeira coisa é que ele deve ser centralizado. É a primeira coisa. O título deve ser centralizado. E como é que isso funciona? Vamos lá. Primeira coisa é saber se você vai ou não colocar o título. Porque pode ser que peça e pode ser que não peça. Se não pedir, você não precisa colocar.
tem que estar exposto ali. Coloque um título. Se não pediu o título, você não tem a menor obrigação de colocar um título. Agora, se pediu, aí você tem de colocar. Ah, Sidney, e se não pedir, eu posso colocar? Pode, mas você tem de saber que já vai contar como linha. E às vezes, o título ele pode ser um elemento para descontar ponto seu. Então, eu até digo para o meu aluno, não pediu o título, então não coloque. Agora, se colocar, também não tem um problema, contanto que esteja o quê? De acordo com o seu texto. Tanto é que eu falo assim, ó, antes de colocar um título, faça o rascunho todo, escreva o texto, aí faça a leitura do texto, saiba sobre o que você escreveu e aí depois você cria o título, para que tenha coerência entre o texto e o título. Porque às vezes o aluno ele faz um título e ele dana a escrever e o texto não tem nada a ver com o título e aí vai perder pela incoerência do título ao texto e pode perder muito ponto, tranquilo? Agora, se você tiver de fazer a única forma que você tem para poder destacar que é um título é centralizá-lo. Nada de colocar entre parênteses, nada de sublinhar, nada de envolver, nada de colocar frufru, nada disso. Você vai apenas centralizar e vai utilizar de 1 a 4 palavras. Nada de título barroco. Se você passou por uma escola bacana, com certeza algum professor já deu essa pincelada na sua redação dizendo que o seu título era barroco, porque os textos barrocos tinham títulos enormes, era quase o poema já. Então, você deve priorizar esse universo aqui de 1 a 4 palavras. É claro que se for colocar 5 não vai, né, te derrubar. Mas o ideal é ficar aqui dentro. Ah, Sidney, e ponto? Esse meu título ele pode ter ponto? Sim. O negócio é o seguinte, ou você vai produzir um título nominal ou um título verbal. Como assim, Sidney? Vamos lá, você já estudou comigo linguagem verbal e linguagem não verbal. A gente sabe que a linguagem verbal é aquela que utiliza o quê? A palavra. Então, aqui a gente está utilizando uma linguagem verbal porque a gente está utilizando a palavra. É isso, Sidney? Não, não é isso. O negócio é o seguinte, eu aqui estou falando do verbo especificamente. Se você não utiliza um verbo numa sentença, você está utilizando apenas uma frase nominal. Normalmente, os títulos são assim, são nominais. A juventude, a economia, o Brasil de outrora. É assim. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o título e não vai colocar ponto. Essa é a verdade, não vai colocar ponto. Agora, a partir do momento que você coloca um verbo, exemplo, a juventude está perdida. E aí você vai colocar um ponto e pronto. É simples assim. Não botou verbo, não bota ponto. Botou verbo, bota ponto. E aí, como é que eu vou partir para o texto agora, Sidney? Na linha abaixo, sem pular linha, você já começa a escrever o texto. Já começa a constituir o seu parágrafo. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente já sabe que cada parágrafo vai ter de 4 a 7 linhas. Normalmente, cada parágrafo tem de 2 a 3 frases. 2 a 3 frases. Normalmente, a introdução e a conclusão ficam com 2 frases, que dá até para a gente entender o porquê. Primeira frase para o tópico frasal, segunda frase para a apresentação dos argumentos. E aqui, ó, primeira frase para a retomada da introdução, segunda frase para a síntese do tema. Mas aqui nos parágrafos de desenvolvimento, nós costumamos ter 3 frases. Pode ser que tenham 2 também, mas costumamos ter 3 frases. Por quê? Porque dentro da estrutura do parágrafo, nós também temos a estrutura do texto como um todo. É possível que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Afinal de contas, quando você pega o argumento que está aqui e vai começar a desenvolver aqui, já é o teu tópico frasal deste parágrafo. E aí, conforme você vai aprofundando, vai desenvolvendo, você está ali trabalhando o desenvolvimento do argumento. E aí, para finalizar, pode ser que você faça um arremate ao final de cada parágrafo. Então, pode ser que tenha uma conclusão no final do seu parágrafo. Não tem o menor problema. Então, a gente está trabalhando aqui, ó, só a matemática. Detalhe, eu falei o tempo todo que a gente normalmente pensa no universo de 20 a 30 linhas. E eu quero que você entenda que isso é muito importante. É por isso que é importante produzir. É por isso que é importante praticar. Ou você pratica, manda para o curso que corrige a redação.
ou você tem um professor, ou você entra no clubinho da redação para alguém corrigir, ou você pede para sua mãe, para seu pai, para seu namorado, para seu marido, para alguém corrigir, porque você tem de produzir. Não adianta você assistir a esta aula ou então fazer um cursinho no módulo presencial se você não praticar, porque aí vai chegar lá no dia e por mais que você tenha as ideias ali concatenadas, né, enraizadas na sua mente, pode ser que você não consiga dar conta do universo de 20 a 30 linhas. E aí você vai derrapar, meu camarada. Porque é o seguinte, normalmente é até pior escrever mais de 30 linhas do que menos de 20. Dependendo, porque às vezes você não encara só uma prova, né? Você encara uma porrada de prova. Dependendo da banca, tem banca até que zera, se você escrever ou menos ou mais dentro daquele universo ali que ele te deu. Mas, dependendo, se a banca não zerar, pode ser que ela desconte pontos. Então, de meio ponto, 1 ponto por cada linha excedida ou não, né, atingida. E aí é o seguinte, vamos supor que você escreva 17 linhas ou 33 linhas, porque é o máximo que normalmente as bancas podem dar. Se você escreve 17 linhas, vamos supor que tire 3 pontos. Beleza, perdeu 3 pontos. Teoricamente, você não parte de uma redação nota 10, você já parte de uma redação nota 7. Pode ser que se o seu texto estiver muito bom, você fica ali com seu 7. Mas é impossível que esse texto esteja muito bom assim, porque se você não conseguiu atingir o limite máximo, aliás, o limite mínimo, é porque o seu texto não está tão legal assim. Porque se o texto estivesse bacana, você conseguiria atingir o limite mínimo. Então, talvez você não consiga passar pela nota de 5, vamos lá, pensando assim. Agora, aqui é muito pior, porque se você escreve 33 linhas, você já perde esses 3 pontos. E o pior, o camarada simplesmente para de ler aqui, na linha 30. Isso significa que 3 linhas do seu texto vão se perder. E é óbvio que você vai perder muito em coesão e coerência. Então, meu companheiro, não dá mole, tranquilo? Agora, vista a matemática, espero que você tenha anotado aí. Agora a gente vai pegar algumas dicas que eu preparei para você e depois eu vou mostrar na prática como é que isso funciona, ok? Então vamos lá. Aqui, né, estão as formas, você já anotou, tem diversas outras. Eu particularmente digo para o meu aluno, se você ainda tem uma deficiência no processo de escrita, seu vocabulário não é tão amplo assim, é até melhor você usar o sabe-se que, e por aí vai. Agora, vamos às dicas de apresentação do texto. É muito importante que o seu texto esteja bonito. Pode ser aquele papel de lixo, tem que estar legal. Então, primeira dica, centralize o título na primeira linha, sem aspas e sem grifo. O título pode apresentar interrogação desde que o texto responda à pergunta. Na verdade, a interrogação ela pode aparecer em vários momentos do nosso texto. Pode aparecer no título, pode aparecer na introdução, pode aparecer no desenvolvimento, contanto que eu responda. Não existe essa história de pergunta retórica num texto de concurso público. Essa é a verdade. Ah, mas eu vi lá no editorial do jornal. Cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Se lá no editorial do jornal está permitido, beleza, aqui não está. Essa é a verdade. E aí você tem de responder. Em que momento você não pode colocar uma pergunta, uma indagação? Na conclusão. Você não pode deixar para o avaliador responder. Agora, no resto do texto, você pode, contanto que responda. Segundo aqui, faça parágrafos distando mais ou menos 2 centímetros da margem e mantenha-os alinhados. Eu digo que para o homem é normalmente o polegar. Para a mulher que normalmente tem um dedo mais fininho, 2 dedinhos. Ah, mas minha mão é grandona também, professor. Então coloca o polegar. Colocou o polegar, já está bacana. O que não pode é colocar um espaço grande demais, porque aí o avaliador vai desconfiar, vai achar que você está querendo aumentar aquilo dali para poder ganhar em linhas. E aí é óbvio que ele vai dar uma descontada. E você não pode também não fazer um espaço legal, porque pode ser que o avaliador
não perceba que você constituiu um parágrafo. E aí você vai perder ponto, porque você vai entrar no erro da paragrafação. Se você coloca um parágrafo grande demais, aí o bicho pega. Porque olha só, imagina o seguinte, está aqui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Está aqui. Aí vamos supor, isso acontece muito, que você tenha dificuldade para começar o texto. E aí você coloque 3 linhas na introdução apenas. O que já é um problema, porque eu falei para ficar no universo de 4 a 7 linhas. Aí do nada você começa a ter ideias, e aí você escreve 10 linhas no próximo parágrafo. Você entra no erro da paragrafação. O que é isso? É uma quebra de ritmo. Você passa a ter um parágrafo inchado demais em relação ao resto do texto. Agora, o contrário também acontece. Tem aluno que às vezes domina o tema, e aí ele fica tranquilo. Mas isso pode ser um problema quando o cara domina demais o tema, porque aí ele esquece de se concentrar na estrutura do texto e ele dana a escrever. Aí ele coloca 10 linhas na introdução. Sabe o que ele acabou fazendo? Ele já acabou argumentando, ele já acabou desenvolvendo. E aí ele acaba perdendo o ritmo e coloca 3 linhas de desenvolvimento. Mais uma vez um erro de paragrafação. Então, galera, tem que estar legal esse parágrafo. Você tem que mostrar aqui direitinho, tem que ir até o final e tem que ficar bonito para que o avaliador possa entender, tá? Agora, vamos lá, ó. Não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. Porque é o seguinte, o mais comum é o aluno não atingir a margem direita, beleza? A esquerda é onde ele está começando, ele acaba atingindo direitinho. Mas a direita normalmente o aluno não atinge. Fica como se fosse uma onda no mar, uma música do Lulu Santos, né? E fica feio. Pode ser que o avaliador até deixe passar batido, mas você não quer ser o bola da vez, né? Porque ele pode tirar ponto. Essa é a verdade, então evite. Próximo aí, ó. Evite rasuras e borrões. Caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Se liga só nisso. Vamos lá. Lembra daquela estrutura lá no início que eu falei das dicas? Escrever bem é cortar palavras, entre 2 palavras escolha mais simples, entre 2 simples escolha mais curta. Então isso vale agora, meu companheiro. Se liga só. Vou escrever uma palavra. Vou escrever. Não sei como escrever a palavra. Eu vou insistir no erro? Não posso fazer isso. Muita gente faz. E não pode. Você tem que buscar um sinônimo, uma palavra similar que você saiba escrever. Se você não sabe escrever residência, coloca casa e vai adiante. Ah, Sidney, mas beleza. E se eu errar? Vamos lá. Vamos supor que você vai escrever a palavra casa e por desatenção você coloque com um Z. Pode ser que isso aconteça. Não é nenhum demérito, né? É uma transcrição fonética, pode ser que aconteça. Agora, caramba, errei. Pode fazer isso aqui, ó? Não, isso é uma rasura, você sabe. Agora, posso fazer isso aqui, ó? Também não pode. Isso também é rasura, isso também desconta ponto. A única coisa que eu posso fazer é um risco simples e ao lado eu escrevo corretamente. Ah, Sidney, mas e se eu escrevi a palavra casa com Z e sei lá, do lado estava escrita bonita? Não tem mais espaço. Porque é o seguinte, é óbvio que você já fez o seu rascunho, você já revisou para deixar o seu texto mais conciso, para deixar o seu texto mais elegante. Porque é o seguinte, toda dica é importante. A que eu mais gosto é escrever bem, é cortar palavras. Porque se você está falando e repete várias vezes o mesmo termo, ninguém estranha. Mas se você está escrevendo e repete várias vezes o mesmo termo, você demonstra pobreza de vocabulário. Então ali você começa a cortar palavras, utilizando pronomes, utilizando outros substantivos similares, né, os sinônimos, utilizando elipses. É um processo de coesão. Mas ainda assim, às vezes, passa erro. Caramba, tem livro que passa por 6 revisões e ainda vem com erro. Então, pode ser que tenha um erro. A dica que eu te dou, e aí você tem que pegar essas dicas sempre, é o seguinte. Primeira coisa que você tem de fazer na prova, eu sei que você já deve ter escutado muito ao contrário,
mas a primeira coisa que você tem de fazer numa prova que tem redação é a redação. Pô, você está fresco, está tranquilo. Imagina, você vai fazer a prova e aí cai uma porrada de coisa que você não sabe. Você fica tenso, fica nervoso, vai conseguir fazer um texto bacana? Não vai. Fora a questão do tempo. Por mais que você tenha até feito uma boa prova, vamos pensar na questão do tempo. Você tem 3 horas, 4 horas, 5 horas de prova. 4 horas de prova. Aí, normalmente, o que a gente faz, espertamente? A gente deixa 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. É para isso. Acabou. Né? Antes disso, a gente já tem que ter terminado a prova. Aí, imagina, faltando 30 minutos. É mais fácil você fazer o quê? Chutar umas questões ali, que você, de repente, não sabe, ou é mais fácil você produzir um texto? Caramba, é muito mais fácil chutar. Então, o ideal é você fazer primeiro a redação, porque tentar produzir uma redação em 20, 30 minutos é impossível, dependendo do seu estado de espírito. Então, você faz primeiro o texto, e aí continua a dica. Faça o texto e vá para a prova objetiva. Na prova objetiva, escolha a matéria que você mais domina. Se for a língua portuguesa, faça primeiro a língua portuguesa e depois vá para as outras disciplinas. O ideal é até que você deixe a que você menos sabe por último. Porque se tiver de chutar, você vai chutar aquilo que você não sabe e vai gabaritar aquilo que você sabe. Tem de pensar assim, fora a questão da autoestima. Se você começa a acertar as questões, aquilo vai te dando uma energia bacana. Se você começa por aquilo que você não sabe, caramba, vai te derrubar. Então tem que pensar isso. Detalhe, você viu que eu falei faça a redação? Não pedi ainda para passar a limpo. É só o rascunho. Não passe a limpo. Por quê? Porque a gente não consegue perceber os nossos erros. Caramba, se fosse assim, o Bechara não pedia para alguém fazer a revisão da gramática dele. E é o que mais acontece. Por exemplo, uma das gramáticas mais famosas para concursos públicos, eu já dei dicas aqui várias vezes, e é a melhor, na minha opinião, não é porque é meu amigo não, mas é a melhor, é a gramática do Fernando Pestana. Ela passou por diversas revisões, só eu fiz umas 2 ou 3 revisões auxiliando. Fiz 2 revisões ou 3 revisões da gramática dele. Achamos vários erros, e ainda assim, quando foi publicada, veio com erro. E a editora fez revisão. Então, caramba, ele fez revisão, eu fiz revisão, a editora fez revisão e ainda assim veio com erro. E detalhe, é uma gramática. De um cara que escreve muito bem e ainda assim passa. Pô, você vai perceber o seu erro? Claro que não percebe, a gente nunca percebe o nosso próprio erro. O teu filho briga no condomínio, apronta no condomínio. A culpa não é dele, a culpa é do filho do vizinho. A gente não enxerga. Mesma coisa no texto. Então, o que a gente vai fazer? Para, na hora, não correr o risco de não perceber os erros, a gente vai fazer, vai para a prova. Depois de terminar, a dica que eu te dou, vá ao banheiro, beba uma água, aí depois sim, volte relaxado, pegue aquele texto, leia, de preferência em voz alta, não precisa obviamente atrapalhar ninguém da sala, basta você balbuciar para você escutar o som da sua voz. Por quê? Porque se você fizer uma leitura mental, o texto é teu, caramba. Então pode ser que você não enxergue os erros. Então o ideal é que você faça uma leitura em voz alta, porque aí você vai perceber, através da entonação, todos os equívocos. Você vai começar a perceber palavras repetidas demais, vai ter de cortar, você vai perceber erros ortográficos, vai ter que modificar. Fora que algumas construções, enquanto você estava só escrevendo e pensando mentalmente, faziam todo sentido. Na hora que você fez a leitura, você pensou assim, agora ficou estranho isso daqui, hein? E aí tu pensa, se ficou estranho para você, imagina para o avaliador. Então alguma coisa ali tem que ser modificada. Pode ser uma vírgula, pode ser um ponto, pode ser uma palavra, mas alguma coisa está truncada. E aí você tem que modificar, ok? Depois de tudo isso, o seu texto está melhor e ainda assim ainda passa erro. E aí se chegou a hora de entregar e aí aos 45 do segundo tempo você percebeu o erro, não tem mais espaço. O que você faz? O manual de redação permite que você faça um risco e que escreva a palavra corretamente acima. Ainda permite. Agora, você não pode carregar o ranço, às vezes, de uma administração da sua empresa para dentro da redação do concurso público, da dissertação do concurso público. Porque às vezes o camarada trabalha dentro de um escritório e aí ele faz ata, faz memorando, faz, sei lá, ofício, aí ele pega aquela estrutura da redação oficial.
ele acaba dando mole. Por exemplo, quando você produz um texto, né, que é uma ata, ou então memorando, um ofício, é muito comum vocês utilizarem as estruturas daquele órgão para evitar o erro. Então, numa ata é muito comum você escrever assim, ó, digo, né, ou então minto. Isso, né, as atas mais antigas, onde se lê tal coisa, leia-se tal coisa. Isso não pode fazer aqui. A única coisa que pode é o risco simples. E tanto não pode que uma vez dando uma aula no cursinho, um aluno deu um mole gritante, ele ganhou até um apelido por conta disso. Ele foi escrever uma palavra, não sei que palavra foi, né? Vamos botar aqui que foi casa. Casa com Z. Aí ele percebeu o erro. Aí ele foi escrever digo. Só que na hora de escrever digo, não saiu digo. Se ele tivesse feito isso, já estaria errado. Ele escreveu dago. E ele percebeu, na hora que escreveu. Aí o que o doido fez? Ele colocou assim, ó, onde digo dago, digo. Caramba, tá de sacanagem, né? Ficou pior do que a encomenda. Então, qual foi o apelido do menino durante o curso todo? Digo. Não vá fazer isso, meu companheiro, por diversos fatores. Primeiro, que não faz parte do contrato de comunicação. Segundo, que você aqui não está deixando o texto mais simples. Você está deixando o texto mais truncado ainda. Fora a pessoa do discurso. É claro que a gente, quando pensa num texto, a gente quer ser objetivo. Então, normalmente a gente utiliza o quê? A terceira pessoa do singular. A partir do momento que eu coloco digo, eu estou me colocando em primeira pessoa do singular. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que manter, ó, uma parcialidade. Eu tenho, ó, que me manter distante. Eu tenho de ser objetivo. Então, não posso dar esse mole, tá? Agora, para a gente continuar a nossa pegada, vou dar uma parada aqui, porque são blocos de 30 minutos, e daqui a pouco a gente está voltando, tranquilo? Para o nosso terceiro e, se Deus quiser, último bloco da aula. Clique lá.